O Cosmo é um dos sistemas de poder mais simples e elegantes dos animes, na minha opinião. Sendo ele esse grande poder que existe dentro de nós, o Cosmo abre diversas possibilidades em sua usabilidade, mas especialmente de até onde se pode chegar com ele. Os próprios Cavaleiros de Bronze são a prova do potencial infinito que o Cosmo possui, aliado à força de vontade e à resiliência, e até mesmo os bronzes secundários foram capazes de um feito notável através da união de suas forças e da necessidade de proteger algo. O Cosmo é, essencialmente, a representação abstrata do poder infinito de crescimento da humanidade que é defendido por Athena. É o poder que nos torna capazes de grandes milagres, ao mesmo tempo que também pode ser a perdição de alguns. É por isso que ver essa habilidade apenas no sentido prático das lutas me parece um grande erro. A simbologia para dentro da narrativa de Saint Seiya é gigantesca. A expressão máxima disso e de como o Cosmo se relaciona com a jornada dos Cavaleiros de Bronze está no sétimo sentido, apresentado de forma tão sutil pelo Mu, lá no início da Batalha das 12 Casas. O sétimo sentido é esse poder maior, algo de difícil acesso, é a essência do Cosmo, algo tão profundo que o Shiryu nos diz que não poderia ser ensinado. Mas, para entender o que de fato é o simbolismo dele, precisamos voltar um pouco às origens da obra. E como sempre digo, a Guerra Galáctica é o melhor ponto de partida. Para quem não se ligou nisso lendo Saint Seiya, o Kurumada ama fazer construções coletivas com seus personagens. E levem essas construções coletivas não no literal, mas apenas um nome que eu dei para poder resumir e para ficar de mais fácil entendimento. Então, tentando explicar um pouco esse conceito. Mesmo que ele possa trabalhar individualmente, Shun, Shiryu, Yoga, Ikki e o próprio Seiya, ele ainda os trabalha como um grupo que possui uma função X na história. O mesmo acontece com os Cavaleiros de Ouro e até mesmo com os bronzes secundários. Quase sempre em suas obras, o grupo prevalece em relação ao desenvolvimento individual. Por exemplo, lá em Ringue Nekakero, que foi o seu primeiro grande sucesso, nós vemos o Japão Júnior Dourado tendo uma grande construção durante a obra e somente no final dela, a rivalidade entre Ryuji e Kenzaki volta a aparecer, algo que foi o início da obra e que nós vimos se perder ao longo dos capítulos. Trazendo isso para dentro de Saint Seiya, eu acho que o melhor exemplo disso são os Cavaleiros de Prata. Ainda que não se possa tirar muito de personagens como Moses, Asterion, Babel, Algol, em termos de profundidade de personagem, ainda se pode tirar a construção coletiva daqueles personagens, ou seja, suas mortes são um cruel acidente. Eles lutavam por Athena, pela justiça, e eles não eram os vilões, mas ainda assim, eles acabam sendo derrotados e mortos pelos protagonistas naquele momento, muito mais por um dano colateral de tudo que o Saga estava fazendo. Mas enfim, acho que esse talvez é um assunto para um outro momento. Dando prosseguimento àquilo que nós estávamos falando, o início de Saint Seiya é muito interessante quando se fala em análise de personagem. Mesmo que os bronzes tenham recebido treinamento e tivessem conquistado suas armaduras, eles não eram verdadeiros cavaleiros ainda. Na verdade, nem mesmo mencionar o nome de Atenas eles fazem, onde todas as suas atitudes, em primeiro momento, são motivadas por seus motivos pessoais, honra ou até defesa pessoal, até numa figura ausente em suas vidas até aquele momento. Afinal, Saga tinha o controle do santuário, e Saori não havia se revelado para eles. Tirando Seiya, que havia vivido no santuário, os outros apenas tinham a menção daquele lugar. Nunca saíram de seus próprios locais de treinamento direito. Um mundo que era parte do restante da realidade, onde talvez o que mais expresse isso seja o próprio Yoga. Eles não conheciam que era um verdadeiro cavaleiro. E pior, não se conheciam também. É por isso que temos Ikki como o primeiro grande inimigo dos Cavaleiros de Bronze. Aquela não era uma luta pelo mundo ou carregada do conflito humano versus deuses. Nada disso, mas um conflito de motivos pessoais. Era basicamente uma briga familiar. Percebam, é justamente ter Ikki como um inimigo em comum que os une. Inicialmente apenas de uma aliança que culminou no fortalecimento da amizade. Algo que o próprio Shiryu nos expressa bem ao longo do arco dos Cavaleiros Negros. O momento de união ao final da luta de Seiya versus Ikki não acontece por acaso. E não é só um recurso de roteiro para te emocionar, mas é a representação desses laços e confianças que ganham potência a partir do momento em que se entende que o primordial da construção de Saint Seiya está em suas lutas. Após Ikki contar toda a verdade para Seiya e a batalha na praia finalmente chegar ao fim, é que nós vemos o Seiya contando a verdade para Shiryu e Shun, além do próprio Yoga, que era o único que já sabia que Mitsuma Sakido era o pai de todos os órfãos. É nesse instante que o mundo daqueles personagens é quebrado. Aquela realidade é quebrada e passa a se transformar. Se antes eles eram órfãos que não tinham para onde voltar,
Pela primeira vez, todos ali sabiam que existia algo além, uma família. E é a questão familiar que aparece de forma muito forte em Saint Seiya, mas esse também é um assunto para um outro momento. No contexto da brincadeira entre Shiryu e Seiya, Shun diz que depois de todas aquelas batalhas e a perda do sangue, era como se tivessem renascido, e de uma certa forma, isso não deixa de ser verdade. E o Kurumada parece não poupar esforços em nenhum momento para nos mostrar como aquela realidade dos cavaleiros foi quebrada e continua se quebrando, onde agora eles se veem confrontados pela imagem da verdadeira Athena. Se antes essa pessoa, essa divindade, essa entidade era algo tão distante, Saori os aproximou da situação e se colocou como a deusa Athena, o que é rejeitado imediatamente por todos eles. Eles rejeitam Saori não apenas pelo conhecimento prévio que tinham sobre a personagem, mas o fazem também para continuarem seus próprios objetivos. Seiya fala de sua irmã, mas provavelmente Shun tentaria procurar por Ikki. Shiryu voltaria aos 5 picos antigos, e Yoga para a Sibéria, que é o que vemos justamente ao final do arco dos Cavaleiros de Prata. E aqui cabe uma coisa, um adendo, porque é uma situação que muitos fãs tendem a confundir, na minha opinião. Eles só se unem para salvar a Saori por honra e senso de dever, nada mais. Apesar de serem incompletos como cavaleiros, eles ainda tinham esse título. Então salvar a vida dela não significa servi-la, principalmente nos moldes que ela queria impor. No entanto, por mais que tentassem rejeitar Saori e aquele destino que os aguardava, o santuário não poupou esforços para tirar suas vidas. Já completamente espalhados, algo aparece para incomodar cada um deles, e sempre na figura de um Cavaleiro de Ouro, que são os detentores do 7º sentido. Seiya tem o seu conflito com Ayoria, Shiryu com Máscara da Morte, Yoga com Camus e Shun com o Afrodite. Mesmo que a figura que apareça inicialmente para nós seja da June, posteriormente sabemos que ela é que revela que o Afrodite assassinou Daedalus, o mestre de Shun. E que, nesse contexto, é o único que possui uma diferenciação da sua construção dos demais, já que ele vai para as 12 casas não por esses motivos ligados aos Cavaleiros de Ouro, mas justamente ligados à sua própria família. Ele igualmente vai por motivos pessoais. Ele está nas 12 casas por proteção e perdão. Então, para proteger os seus irmãos que naquele momento estavam sendo ameaçados e para poder se perdoar e ter o perdão daqueles que ele ama, mas que mesmo assim tentou prejudicar. O personagem está completamente arrependido do que fez, de ter lutado, de ter tentado matar eles, arrependido também por ter olhado apenas para o seu próprio sofrimento. E isso se expressa muito bem quando ele vai socorrer não apenas Shun da Casa de Virgem, mas Shiryu e Seiya também, algo que as pessoas frequentemente esquecem. Mas voltando às motivações, percebam como mais uma vez eles se unem por sentimentos pessoais. Vingança e resposta são os principais de 3 deles. E temos Seiya, que está lá para entender e saber quem era a Saori e pelo que ela estava lutando naquele momento. É com esse princípio que todos eles sobem as 12 casas. E é aqui que temos a sacada do 7º sentido. Existem 2 formas de se falar sobre o 7º sentido. A primeira delas é puramente funcional, ou seja, o que ele representa em termos de nível de poder para os personagens da obra. Comecemos então por essa parte mais básica da coisa. Para entender o que é o 7º sentido, precisamos entender o que é o Cosmo. O Cosmo é uma energia, ela é a base da técnica de luta dos cavaleiros. Indo um pouco mais a fundo, o Cosmo é uma energia vital. É a origem da vida, é a nossa força interna, é o universo dentro de nós que nos enche de possibilidades que estão além do imaginário humano. O Cosmo é, em suma, o poder dos milagres. É o poder de destruir, congelar, distorcer, ou seja, de tudo aquilo que é inatingível. Todo cavaleiro luta a partir desses princípios, mas existem diferentes níveis no domínio dessa técnica, não só no quanto você consegue causar de dano, mas no tamanho do seu poder. Como dito anteriormente, o Cosmo é uma energia, então existem níveis do quanto alguém tem de Cosmo, por assim dizer. Esses níveis são também representados pelas patentes que existem: Cavaleiros de Bronze, Prata e por fim os de Ouro. Cada um deles tem níveis diferentes do quanto o Cosmo tem e também do quanto conseguem fazer com o Cosmo. Mesmo sendo o mesmo poder, a manipulação é completamente diferente. Cavaleiros de Bronze, no geral, possuem técnicas mais básicas, socos rápidos e amplificados com o poder do Cosmo, como os meteoros do Seiya, socos amplificados em um único golpe ou chutes, como o Cólera do Dragão e o Galope do Unicórnio do Jabu, ou manipulação básica de temperatura, como é o caso do Yoga. Se compararmos com técnicas de energia como a explosão galáctica ou a distorção do espaço-tempo como a outra dimensão,
ou mesmo técnicas como Ondas do Inferno, Tesouro do Céu, vemos que existem diferentes níveis de sofisticação do uso do cosmo. Se podemos notar esses níveis de diferenciação, logo temos como princípio que o sétimo sentido é um poder que vai além da compreensão dos próprios cavaleiros. Ele não é só o sinal de que o seu cosmo está em expansão ou que é muito grande, mas que você domina por completo essa energia. Pensem como se fosse um jogo. Seu personagem, conforme avança de nível, vai adquirindo habilidades cada vez mais elaboradas. Você vai ficando substancialmente mais forte e no final chega a um nível máximo. Você é um verdadeiro mestre. Assim, é aquele que possui o sétimo sentido. Então, a forma funcional de se explicar o sétimo sentido é que ele é um grande aumento de poder das habilidades de quem não o possuía. E o sinal de que quem já o dominou é um verdadeiro mestre no uso do cosmo, sendo capaz de fazer das mais variadas coisas. Ou de forma bruta, para simplificar, você é mais forte que todo mundo e tem um pequeno grupo em pé de igualdade com você. Falemos agora da segunda maneira, de forma um pouco mais, não apenas conceitual, mas simbólica também. Mu diz aos cavaleiros que o sétimo sentido é a essência do cosmo. E isso já é um bom começo para nós. Lembra que definimos o que é o cosmo? Esse universo que existe dentro de nós, nossa energia vital? Mantenha isso em mente. Contra o Máscara da Morte, Shiryu nos diz que o sétimo sentido não é algo que se pode aprender com a ajuda de alguém, mas sozinho. Sabemos que os sentidos de Saint Seiya são inspirados nas 9 consciências do budismo. Então nós temos os 5 sentidos, o sexto que seria a intuição, e conhecemos também o oitavo sentido como Araya Shiki. Mas e o sétimo? Este é conhecido como Manas ou Mano. Nos mais variados locais em que eu pude pesquisar por essa sétima consciência, eu vi definições muito parecidas, algumas coisas que às vezes fugiam, outras nem tanto, mas existia um caminho em comum que todos eles trilhavam. Essa sétima consciência é o poder do pensamento e também é algo que supera os sentidos anteriores. É a capacidade de refletir e raciocinar sobre suas experiências. A grossíssimo modo, o sétimo sentido é o resultado do conhecimento interno do ser humano, de refletir sobre tudo aquilo que veio para entender para onde se vai, e mais ainda, é entender a si mesmo. Se lembram que falamos há pouco sobre a jornada dos Cavaleiros de Bronze? Voltemos a ela. Existem 3 jornadas acontecendo nas 12 casas. A primeira delas é óbvia: salvar a Saori da flecha dourada dentro de 12 horas. A segunda são os motivos pessoais que os levaram até lá, a vingança e o acerto de contas, como no caso de Shun e Shiryu, ou encontrar seu mestre, como é o caso do Yoga. A terceira jornada é entender o que é ser um santo de Atena, já que essa é a construção principal que o Kurumada vem fazendo desde o início. E essa é a jornada oculta, entre muitas aspas, que nos é feita ao longo de todos aqueles capítulos até aqui, e que começa a ser revelado, pelo menos na minha opinião, a partir do momento em que a Euros aparece na história pela primeira vez. Então, a junção desses 3 fatores, mais as várias batalhas que tiveram que enfrentar desde que caíram nesse mundo desconhecido, são um caminho para se conhecerem. Se tornar um cavaleiro de Atena é dominar a si, conhecer o que você é, o que você deseja e pelo que você luta. Os Cavaleiros de Ouro já nasceram com isso. Foram treinados desde muito mais jovens, nasceram no mais alto posto dos 88 Cavaleiros de Atena e tiveram contato direto com o Grande Mestre e sabiam da sua missão. Os Cavaleiros de Ouro conheciam a si pelo resultado de seus entendimentos. Ainda que não tivessem mais visto Atena após o seu nascimento e acreditassem que ela estava lá, junto ao Grande Mestre, eles ainda lutavam pela justiça em nome de Atena. A ida de Ayora para punir os Cavaleiros de Bronze, por exemplo, foi em nome dessa justiça, já que Seiya e os outros estavam errados perante os olhos do santuário, graças aos acontecimentos da Guerra Galáctica, onde eles lutaram por motivos pessoais. Personagens como Shura, Afrodite e Máscara da Morte, que eram declaradamente traidores junto à saga, também tinham toda a ciência de sua missão enquanto cavaleiros. Ainda que posteriormente tenham adquirido visões distorcidas, eles tinham pleno conhecimento de quem eram e do que queriam também. Por isso, o sétimo sentido não é algo que pode ser ensinado. Afinal, quem poderia te ensinar a como se conhecer? Sobre saber o que você é. Quando finalmente você se conhece, passa a ganhar uma percepção diferente do mundo à sua volta. Você ganha uma nova força. Então, conceitualmente falando, podemos dizer que o sétimo sentido de Saint Seiya é o conhecimento do cavaleiro sobre si, a reflexão da sua missão, dos seus propósitos e das inúmeras batalhas que ele travou ao longo de sua jornada. É o caminho para dominar a si e também para dominar o cosmo, que nada mais é do que a vida em si.
Dominar o cosmo é dominar o controle de sua própria vida. Partindo então desse princípio, é isso que acaba dando um sentido ainda maior para a figura do Aiurus e da sua influência na história. Ele é um ideal, ele é algo a ser perseguido, e quem os batiza enquanto verdadeiros cavaleiros. Cientes de sua missão, do que deveriam fazer, e com os laços forjados através do sangue, suor e lágrimas que derramaram nas 12 casas, finalmente os Cavaleiros de Bronze descobrem quem eles são. Os Cavaleiros de Bronze só foram capazes de entender o testamento e a vontade desse grande cavaleiro pode terem passado por aquelas inúmeras batalhas que os forjaram, além de lutarem, é claro, ao lado da própria Athena, já que é nesse ponto também que a percepção e o entendimento dos bronzes mudam com relação a Saori e dela com relação a eles também, algo que é melhor mostrado a partir do arco de Poseidon. Ao longo dos anos na comunidade já vi todo tipo de interpretação a respeito do sétimo sentido, mas a mais popular é a que relaciona ele com a fé, principalmente a fé do ponto de vista cristão. Acredito que de alguma forma essa análise e a minha tenham um laço de semelhança, mas eu tô falando isso muito mais porque eu queria falar algo que eu sinto que muitas vezes parece que não fica claro, e eu me sinto estranho em ter que falar sobre isso. A minha interpretação é apenas minha. Se ela tá correta ou não, vai de você querer concordar ou discordar daquilo que eu falei. Mas mais do que isso, eu espero que esse vídeo possa ajudar alguns de vocês a entenderem a riqueza que Saint Seiya possui. Cavaleiros é uma obra com um contexto filosófico incrivelmente recheado e bonito, tocando nos mais diversos temas, tais como honra, fé, justiça, amor, dever, mas várias outras coisas que poderia listar. Subestimar não apenas a obra, mas o seu autor é um erro muito grave que costumeiramente a nossa comunidade comete. E eu acho impressionante que nós consigamos subestimar aquilo que dizemos que é o amor de nossas vidas, ou menosprezar, ou sempre botar um mais depois de fazer algum tipo de elogio, já que Cavaleiros nunca pode ser 100% bom. Tem sempre que ser, ele é bom, mas tem um problema nisso, tem um problema naquilo, tem um problema naquilo outro, tem um problema naquilo outro. O que é cansativo, é chato. E acaba criando um tipo de cultura de depreciação da obra que cada vez mais tem dado força, principalmente entre os fãs mais antigos. E em parte é o que acho que faz com que a nossa comunidade esteja tão abandonada desse jeito. Que é triste, muito triste. Aliás, não apenas o Kurumada e Saint Seiya, de uma certa forma, é muito subestimado pela comunidade e pelas pessoas ao redor, mas quase todos os autores que têm participação em Saint Seiya também são. Apesar de Shiori Teshirogi ter sim uma grande valorização por parte de alguns fãs, às vezes mais exagerada do que deveria, existem outros tantos autores como Mego Mokada, Shimaki Kuori, Suda Tsunakan, pessoas que fazem Saint Seiya de diferentes formas e de formas muito interessantes, e que estão há anos nessa. Ignorar e chamar essas histórias de fanfic ou tentar fazer algum tipo de coisa pejorativa com elas é apenas um desserviço para nossa própria comunidade. Saint Seiya, e não apenas o clássico, mas todo ele, é belíssimo do meu ponto de vista. É poético, é profundo e, claro, é o que faz com que uma história possa ser levada adiante. Saint Seiya é mágico. É por essas e outras que é a obra da minha vida. E eu tenho certeza que é a obra da vida de muitos amigos que estão vendo isso aqui nesse momento também. Mas, talvez algumas reflexões fiquem para um próximo vídeo ou para uma próxima live. Então, no mais é isso, meu povo. Espero que tenham gostado do vídeo. Deixe seu like se você ainda não deixou. Mande esse vídeo para os amigos para ele também ver essas outras temáticas que existem em Cavaleiros e como Saint Seiya pode ser interessante, como pode ser complexo, como pode ser profundo. E como tem muito mais a se discutir, além de que qual cavaleiro é o mais forte. Vamos nessa. Então, no mais é isso. Grande beijo, grande abraço. Vejo vocês na próxima live ou vídeo. E valeu!